Irmãos e amigos, um grande prazer estarmos aqui mais uma vez, ao nosso encontro com as palavras de vida eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nosso capítulo hoje é o 18. Falaremos sobre atitudes essenciais. Mas antes, agradeçamos a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás, por conhecermos a grandeza e a beleza de tua obra. Quão grande tu és, Senhor. Quando olho para o céu, para o mar, para as mares, para todos os nossos irmãos menores, nosso coração pulsa de alegria, porque a tua obra, Senhor, é magistral. Muito obrigada por tudo o que somos, por tudo o que ainda temos pela frente para fazer. Abençoa todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos então à leitura desta página bendita. Lucas narra a seguinte frase de Jesus: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Emmanuel. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Abre aspas. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor, se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com um verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. São palavras benditas que nos trazem muitos
esclarecimentos nos fazem pensar de que lado nós estamos, o que nós vamos fazer com todo o aprendizado, com todo o Evangelho. Como é que nós colocamos as palavras de Jesus no nosso dia a dia? Por isso, nós temos essas pérolas vindas do mundo espiritual, por espíritos da mais alta envergadura. Então, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso é o que nos orienta Jesus. Então, indo com Emmanuel, duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor, se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhes os passos. Nós talvez até tenhamos tomado muitas vezes a nossa cruz, mas muitos de nós, a grande maioria, não assumiu a sua cruz. Largou-a no meio do caminho. Não quer enfrentá-la. Não quer seguir adiante. Com o casamento, que logo nos primeiros anos tem muitos problemas, ou pode dar trabalho, com o filho, com os amigos, com a profissão, com a sua religiosidade, com a sua ligação com o divino, porque é preciso mudar. Porque Jesus está aqui, como nesta frase, passo a passo, nos exortando o que é melhor para a nossa evolução espiritual. Então, as atitudes é essa. Ele diz, toma sua cruz, né? Redentora de nossos deveres, e devemos seguir-lhe os passos. Porque senão o que adianta? Se nós queremos seguir Jesus, mas não queremos ter peso nenhum, queremos seguir Jesus e nós sofremos, não porque seguimos Jesus, porque nós trazemos muitas bagagens negativas, muitos sentimentos ainda que precisam do buril do amor, do buril do perdão e do buril do entendimento. Nós temos, meus irmãos, muitas atitudes que não são essenciais, que são atitudes que já deveriam ter saído do nosso calendário. Precisamos de atitudes essenciais ao nosso bem viver. Então, quem quer seguir Jesus, diz ele, tome a sua cruz e siga-me. Porque não adianta deixar a cruz no meio do caminho. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem do caminho do Cristo. E não é verdade? Nós não queremos, recebemos, achamos que recebemos, né, nos ombros o madeiro das nossas próprias obrigações, das nossas dores, nossas mazelas, nossos sofrimentos, mas nós fugimos do caminho do Cristo. E sem a orientação de nosso Senhor Jesus, é tão difícil palmilhar o nosso caminho aqui na Terra. É muito difícil. Nós temos que ter uma retidão de tolerância, de caráter, de honradez. Nós temos que buscar sermos pessoas probas, pessoas honradas em todos os sentidos. Então, e o Cristo nos dá toda esta clareza, toda esta lisura no seu viver, porque Cristo trouxe o amor para nós. E o amor está no contexto de nossa vida. Então, para termos atitudes dignas, nós precisamos assumir o que somos. E não dizer assim, amanhã eu faço, amanhã eu recomeço, amanhã é um outro dia e eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. Seguir o Cristo é muito difícil. Muitos vão à casa espírita, fazem o tratamento, agradecem verdadeiramente, você sente que eles são verdadeiros, mas eles dizem, eu vou voltar para a minha religião. Porque a doutrina espírita é muito difícil seguir. Não é difícil seguir. É muito fácil.
porque ela nos dá o livre arbítrio. Então, nós tudo podemos, mas nós temos que saber o que é que nós devemos fazer. Nós temos uma liberdade para tudo, mas o que eu faço com essa liberdade? Como eu coloco esta liberdade a serviço do bem? Então, é isso que nós temos que... Não é que a doutrina nós temos que pensar, nós temos que analisar. Não é que a doutrina espírita exige, ela não exige nada. Mas quem exige é o tribunal da nossa consciência. É diferente. Somos nós que olhamos e dizemos, eu não estou pronto para isso. Não tem problema. Tem muito tempo pela frente. Mas é preciso ser honesto consigo mesmo. Isso também são atitudes essenciais para que nós possamos seguir o nosso caminho. Mas chegará um momento, porque não dá para postergar uma eternidade. Então, chegará um momento que nós temos que nos decidir de que lado eu estou. O que eu quero para a minha vida. E aí, nós vamos abandonar mais uma vez a cruz no meio do caminho? Ou nós vamos pegar a nossa cruz e vamos dizer, Senhor, eu estou contigo. Quero seguir os teus passos de luz. Então, dai-me força, dai-me coragem, Senhor. Dai-me bom ânimo, para que, de fato, eu possa ser um dia um discípulo do teu amor. E ele segue assim, Emmanuel, e muitos pretendem perlustrar, ou seja, percorrer observando o caminho do Cristo. Eles seguem a vida observando o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Eu amo a Jesus, mas eu gosto demais da minha vida, do meu conforto, eu gosto das coisas que eu possuo, das coisas que eu tenho, das condições que me são dadas. Eu não tenho tempo para essa coisa de religião. Eu não tenho tempo para essa coisa da caridade. Então, às vezes, é muito mais fácil dispor de algum valor, ofertar algumas coisas, do que dar do seu tempo. Tudo é válido, tudo é bem aceito de todo o coração. Mas dizer assim, eu estou ofertando 1 hora da semana. O que eu posso fazer nesta ou naquela instituição? Toda semana eu estaria aqui por 1 hora. É um começo. Está começando a carregar a sua cruz. E a cruz não quer dizer que é pesada, que é uma cruz terrível, que eu tenho coisas horríveis para passar. Não. Mas Jesus era o mestre dos mestres e continua sendo. Era puro. Jesus era puro. Era sabedoria de puro amor. Por que foi colocado na cruz verdadeiramente? Por que colocaram nele uma coroa de espinhos a enficar-lhe na cabeça, na testa? Por que lhe pregaram as mãos e os pés com pregos imensos? Será que nós que praticamos, em épocas remotas e hoje, ainda algumas iniquidades, muitos erros, muitos desacertos, será que nós não podemos ter uma cruz para levar? Uma cruz que nos seja favorável ao nosso dever? Porque Deus é magnânimo. Deus é tão bom, meus irmãos, tão maravilhoso, que Ele sempre nos dá menor o nosso peso, a nossa cruz, a nossa dor, como queiramos chamar, do que realmente nós merecemos. Então, muitos pretendem perlustrar, ou seja, percorrer, né, observando apenas o caminho do Cristo, mas se recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Um compromisso de 1 hora de semana, ser um bom voluntário em algum lugar, é um bom começo. É uma maravilha. Que tal?
Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando o desânimo e azedume por onde passam. Bom, se eu aceito o sofrimento, por que eu vou ser azedo em meus pensamentos, em minhas palavras, em minhas obras? Agressivo e desditoso. Por que eu vou espalhar o desânimo aonde eu estiver? Eu não aceitei, não tive o livre-arbítrio de aceitar aquele azedume, ou, entre aspas, aquela cruz. Então, por que eu vou maltratar as pessoas e vou contaminá-las com a minha energia, com o meu desânimo, com as minhas reclamações? É justo isso? Os segundos creem em respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade. Eles sabem interpretar as lições do Evangelho, né? Mas eles apregoam com argumentos enternecedores, mas não vivenciam. Eles abominam responsabilidade de trabalhar com o semelhante. Como pode seguir a Jesus? Não tem como seguir, porque Jesus é o maior servidor de todos. Jesus veio para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós? E nós? Nós queremos tanto ser servidos em todos os lugares, não é mesmo? Nós ainda temos esse orgulho, essa vaidade, essas coisas interiores que muitas vezes desabrocham dentro de nós de uma forma negativa, porque elas ainda não foram limpas. Então, nós temos isso. Depende com quem falamos, depende do local onde estamos, queremos ser bem atendidos, né? Queremos ser bem atendidos, queremos fazer a diferença na presença daquele estabelecimento, ou com tantas outras situações da nossa vida. Nós nos colocamos assim. Então, não adianta saber ter boas letras, como falamos até no capítulo anterior, conhecer tudo corretamente, todos os dados. Que mente maravilhosa, uma mente que lembra de tudo, não é mesmo? Mas não adianta também ter tudo isso e não ser um seguidor mais ou menos trabalhando nos sentidos cristãos. Como a gente quer seguir o Cristo, se a gente não consegue fazer nada com relação aos nossos semelhantes? Não conseguimos servir aos nossos semelhantes. Então, ele diz que uns se agarram à lamentação e o outro ao aviltamento das horas, ou seja, argumentam as horas, né? Não tenho tempo. Uns lamentam, outros não têm tempo. Deixa para amanhã, deixa para outro dia, deixa para a próxima encarnação, né? Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade. Menosprezam os dons da vida. Menosprezam as belezas que lhes é ofertada no dia a dia. Menosprezam as belezas da vida e do amor. É interessante, porque muitos têm condições, mas eles cristalizam-se na ociosidade e são irônicos, Têm os dons da vida, ou seja, têm as condições que lhes são ofertadas, seja da palavra, da inteligência, enfim, mas eles não conseguem passar isso adiante. Ironizam, né? Zombam, fazem descaso da dor do outro. Mas não esqueçamos assim, diz ele, de que é preciso abraçar a cruz
das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria. Ora, se nós temos uma dor, se nós temos um sofrimento, se nós temos, entre aspas, a nossa cruz para carregar no relacionamento conjugal, no relacionamento filial, se nós temos com os nossos amigos, com a nossa profissão, com a vida em si, né? Há pessoas que dizem, nada dá certo na minha vida. Eu não sei o que é comigo, tudo que eu faço dá errado, nada vai para frente. Por que será? É preciso tirar este véu que nós temos em nós. Este véu, muitas vezes, da ignorância, das lamentações, e dizer para si mesmo, fazer a terapia do espelho, olhar-se no espelho e dizer, eu consigo, eu posso, eu sou filho de Deus, eu mereço estar aqui. Deus me ama como uma filha querida, como um filho querido. Tudo vai dar certo. Então, isso é subir um degrau da fé, da esperança, entrando na misericórdia de Deus. E começar a encarar a vida, meus irmãos e amigos, de uma forma diferenciada. Fazendo a sua cruz leve, suave. E lembrar que o Cristo, que não precisava, carregou uma cruz imensa, pesada, que lhe tirou a pele do seu corpo, que lhe sangrou na caminhada, em todas as estações em que parou. Então, não vale, diz ele, apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Essa página foi bendita, abençoada, mas esta frase, ela salta do livro, ao meu coração, pelo menos. Não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Me diga, adianta sofrer se não aproveitar o sofrimento? O sofrimento não é para que nós possamos maldizê-lo toda hora e todos os dias. O sofrimento de uma enfermidade, o sofrimento de uma desdita que nos ocorra, às vezes uma perda financeira, de um bem amado, né? Inimizades, tem tantas coisas que nos levam a sofrer, porque o nosso planeta ainda é de provas e de expiações. Estamos indo para a regeneração, mas nós estamos percorrendo aí o nosso caminho. Mas se você sofre, sofra então com dignidade. Não vale a pena sofrer. Não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. E o que é isso? Acreditamos que é não maldizer, que é não reclamar, que é não murmurar, que é não ser azedo com a vida, que é não ter uma apatia, uma depressão, vai entrando numa introspecção, é não querer ver o sol todos os dias, é não se alegrar quando seu ouvido capta o canto dos pássaros pela manhã, ou quando o sol está se pondo. É maravilhoso isso. Então, se temos que sofrer, vamos sofrer com dignidade. Vamos sofrer aproveitando o sofrimento e não maldizendo. Isso são atitudes essenciais. Aquele que deseja um dia aurir uma vida plena. Aquele que deseja um dia ser verdadeiramente discípulo do Cristo. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora, que nos orienta o caminho. De que adianta vir aqui falar um monte de coisas bonitas, ler páginas que brilham nos nossos olhos, encantam a nossa alma,
nos fazem chorar, porque nós começamos a viver aquelas palavras. Mas de que adianta nós somente crermos e mostrarmos o roteiro? Nós temos que aprender a experienciar cada dia, viver cada dia as dores que nos são dadas naquele dia. E nós haveremos de vencer. Essas atitudes fortalecem o nosso espírito eterno. Mas eu digo uma coisa a vocês, meus amigos. A oração, ela faz um bem maravilhoso para nós melhorarmos as nossas atitudes. Orar, ler uma página em voz alta, fazer uma prece, agradecer a Jesus, que permite tanto amparo, tanto amor e tanta luz pela espiritualidade que nos guarda, que nos sustenta e que nos orienta. Façamos a nossa parte. Façamos. Nós haveremos de vencer. Haveremos de vencer. A atitude essencial para seguir o Cristo é tomar a sua cruz. É não deixar para amanhã. Não é esperar que o tempo passe, que o filho cresça, depois que ele se forme, depois que ele case, e aí você se aposenta, e aí, será que aí você ainda estará por aqui? Para auxiliar, ajudar Jesus? Não sei. Então, todo o tempinho que nos sobra, o tempinho que nos sobra no nosso dia a dia, vamos pensar de como eu posso contribuir, às vezes aí mesmo na sua casa. Mas fazer algo para alguém. Fazer algo de bom. Assim como nós temos centenas de exemplos de seres maravilhosos que iluminam hoje as nossas páginas, que iluminam os céus, né? E que estão por aí nos dando verdadeiras lições e auxiliando a esta terra ser um lugar melhor para se morar. Cada um de nós pode dar a sua contribuição. Cada um de nós. Cada um de nós pode fazer o seu pouco, mas o seu pouco, junto a milhões, é muito grande e faz um bem imenso para aquele que recebe. É como a fábula do fogo que pegou na floresta e os animais saíram em polvorosa num rio próximo a buscar água. Cada um dos animais, dos maiores aos menores, buscavam, traziam a água para apagar o fogo da floresta. E, de repente, um colibri estava lá e pegou com o seu biquinho uma gotinha de água. E todos os animais riram dele, fizeram bullying com ele. Muitos, né? E disseram, mas de que adianta? Você, essa gotinha não representa nada diante do fogo que ali está. E ele disse, eu sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Sejamos colibri, sejamos um beija-flor e vamos fazer a nossa parte, porque juntos nós seremos muito fortes, mudaremos atitudes, teremos atitudes maravilhosas na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. E iremos, com certeza, ter momentos interiores de muita paz. Foi um grande prazer
estar com os irmãos e amigos mais uma vez. As palavras de Emmanuel esclarecem o nosso viver. E que Deus nos abençoe, e assim dizemos: Jesus, amado Mestre, é um prazer muito grande falar do seu amor, Senhor. Falar da sua luz, da sua força, da sua coragem, do seu imenso amor sobre nós aqui na Terra. Fortaleça-nos o ânimo de todos nós, de todos aqueles que passarem aqui nesse canal, de todos que ouvirem essas palavras. Abençoe seus familiares, seu lar. E que tudo isso, Senhor, todo o nosso viver, seja para nós, a cada dia, uma grande lição. E que possamos nós também melhorarmos as nossas atitudes. Muito obrigada, Senhor. Despeça-nos na sua luz e no seu amor. Muito obrigada a todos e até breve.